Wellington Menezes de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro em 13 de julho de 1987. A mãe biológica do Wellington tinha alguns problemas psicológicos que eu não sei dizer quais são. Eu não encontrei em nenhum lugar, nenhuma fonte segura falando quais eram as doenças que ela sofria, mas eu sei que essa doença a levou a tentar suicídio logo depois de dar o parto ao Wellington. Esses problemas eles eram persistentes, inclusive ela teve mais 4 filhos e todos eles acabaram sendo adotados por alguém da família. Inclusive, um dos irmãos do Wellington fala que o Wellington começou um tratamento, um acompanhamento psicológico durante a adolescência, mas ele não deu andamento e nunca concluiu. Tanto os familiares quanto os conhecidos, as pessoas que moravam no mesmo bairro que o Wellington, falam a mesma coisa sobre ele, que ele era inquieto, ausente e introvertido. Alguns conhecidos dizem que ele jogava bola quando era pequeno, quando era criança ele brincava, mas pessoas que estudaram com ele, que realmente tiveram algum tipo de contato, dizem que não, que o Wellington ele ficava muito quietinho na dele e às vezes quando o pessoal do bairro estava jogando bola, ele só se mexia se a bola caísse perto dele no quintal. Ele ficava lá quieto, sentado, observando apenas. É difícil saber sobre o começo da vida do Wellington porque ele tinha pouco contato com o mundo. Pelo que eu encontrei, ele era completamente introvertido. Ele não costumava conversar com ninguém. E as pessoas que falam sobre ele são conhecidos. Então, é pouca informação e também são informações que eu não sei até onde são verdadeiras, porque uma coisa é tu ver uma pessoa no bairro, outra coisa é tu conviver com aquela pessoa. E os irmãos, o pessoal da família, acabou não dando também muitas entrevistas e falando sobre o assunto. Entre 1999 e 2001, o Wellington estudou na Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro Realengo, no Rio de Janeiro. Ou seja, entre mais ou menos 11 anos e 14 anos. Durante esse tempo no colégio, o Wellington sofria bastante com bullying e isso acabou marcando ele de uma forma bem violenta. E de 2004 a 2006, o Wellington terminou o ensino médio em outro colégio chamado Escola Estadual da Madre Teresa de Calcutá. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, não consta nenhum registro de indisciplina no histórico do Wellington, assim como na Secretaria de Segurança não consta nenhuma ocorrência, nenhum boletim de ocorrência policial. Eu encontrei informação de que quando o Wellington estava na Escola Madre Teresa de Calcutá, terminando o ensino médio, ele acabou fazendo amizade com um menino chamado Guilherme. O Guilherme conta que realmente eles foram amigos e chegaram a ficar bem próximos durante aquele momento do ensino médio e eles frequentavam juntos o templo de Testemunhas de Jeová. Mas o Guilherme também conta que depois de um tempo eles acabaram desistindo totalmente da religião Testemunhas de Jeová porque era muito restrita e eles não estavam aguentando a pressão que a religião causava neles. Então eles acabaram desistindo. O que ficou claro pela conversa com o Guilherme é que o Wellington não gostava da exigência religiosa daquele local. O Wellington era bem próximo da mãe adotiva dele, inclusive ele morou com ela até a data do falecimento, que foi em 2010, e pelo que eu encontrei de informação, o Wellington morava em uma casa junto com a mãe e na casa de trás do mesmo terreno morava a irmã dele junto com o marido. Só que a partir do momento que a mãe do Wellington faleceu, e quando eu falo mãe do Wellington é a mãe adotiva porque era que ele considerava como mãe, quando ela faleceu em 2010, o Wellington saiu dessa casa e foi para outro bairro, até bem longe de Realengo, morar sozinho. Se ele era considerado uma pessoa introvertida e fechada antes de 2010, depois do falecimento da mãe dele, isso foi assim 1000 vezes maior. Um dos irmãos fala que ele se fechou completamente, ele não continuou conversando com os irmãos, não continuou dando notícias e muito menos continuou ali por perto. Ele foi morar sozinho e ficou isolado na casa dele. Então, o que ele fazia sozinho, né? Porque ele passava a maior parte do tempo sem ninguém para conversar, ele já era introvertido, estava morando sozinho numa casa. Então o que a gente sabe, e também é bem famoso sobre esse caso, é que o Wellington gostava bastante de jogos virtuais. Gente, mais um adendo sobre jogos virtuais. Se você é novo aqui no canal, sobre jogos virtuais, eu já falei em mais de um vídeo, como não tem comprovação nenhuma, assim, é um sensacionalismo gigante quando eles conseguem achar que o autor do crime jogava alguma coisa, principalmente se jogava algum jogo que envolvia tiro, que era violento, bom, é um prato cheio pra eles botar já na capa que tem tudo a ver com o jogo, mas enfim, vocês sabem que não tem, e se vocês querem saber mais um pouco sobre o assunto, eu falo um pouco sobre isso no vídeo do Massacre em Suzano e também no vídeo do Breck Badner, mas tem uma coisa
coisa que ele fazia na internet que não era legal era frequentar fóruns extremistas. Outra coisa sobre os fóruns. No outro vídeo do Massacre em Suzano, eu falei sobre a Deep Web, que é super desconfortável pra mim. Eu não vou falar sobre a Deep Web de novo. Eu já fiz uma explicação inteira, mas a Maressa, do canal Maressa Diva, acabou me falando que parece que essas informações sobre a Deep Web, no caso do Massacre em Suzano, eram mentiras, eram informações falsas. Então, assim, no vídeo do Massacre em Suzano, eu falo sobre a Deep Web, eu falo sobre um dos fóruns que são citados ali quando falam dos autores do crime, mas eu não vou cometer o mesmo erro nesse vídeo. Então, assim, em algumas matérias eu encontrei que o Wellington frequentava a Deep Web, inclusive aquele fórum que eu falei no Massacre em Suzano. Mas a Maressa acabou me trazendo que esse fórum falou isso, deu essa fake news, justamente para trazer mais gente, trazer mais publicidade para o fórum. Mas o que eu posso deixar claro é que ele frequentava fórum extremista. Sendo na Deep Web ou não, eu já não sei. Uma das curiosidades que eu tinha quando eu estava fazendo a pesquisa é saber como ele se mantinha, porque ele se fechou para o mundo. Quando ele terminou a escola, ele não continuou uma faculdade nem nada disso. Então, o que eu sei é que ele trabalhou no frigorífico por um tempo, mas depois que ele saiu do frigorífico, ele ficou só em casa. Eu não sei se ele fazia algum tipo de bico, eu não sei como é que ele conseguia dinheiro para se manter. Inclusive, na época dos fatos, ele estava realmente desempregado. O que parece é que a partir do momento que a mãe dele faleceu, em 2010, todos os atos, tudo que ele fazia era planejando o crime e era visando o sucesso desse crime, que seria então a morte das crianças na escola. Durante essa época, o Wellington deixou a barba crescer e até uma das pessoas que morava no mesmo bairro que ele disse que ele foi apelidado de Bin Laden. E esse era um apelido que ele gostava. O Wellington deixava claro que admirava os terroristas e, inclusive, ele queria fazer a mesma coisa que aconteceu em 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, quando teve o ataque terrorista contra as Torres Gêmeas. Ele falou pro irmão dele que ele tinha vontade de pegar um avião aqui no Brasil e destruir o Cristo Redentor. Eventualmente, o Wellington tirou a barba porque ele sabia que isso podia chamar atenção e foi na escola Tasso da Silveira, uma semana antes do massacre, pedir para a secretária uma segunda via do histórico escolar. A secretária do colégio marcou para que ele fosse buscar esse documento no dia 7 de abril. Como pode um monstro, um psicopata, entrar dentro da escola? Você perdeu amiguinhas lá? Muitas. Então, no dia 7 de abril de 2011, aproximadamente 8h15 da manhã, o Wellington se apresentou no portão da escola Tasso da Silveira, no bairro Realengo. Com a desculpa que estava ali para pegar o histórico escolar, ele conseguiu entrar no colégio. Ele estava carregando uma mochila que abrigava 2 revólveres, sendo um deles calibre 38 e outro calibre 32, e também speed loader, que eu já falei no outro vídeo, mas é um dispositivo que te ajuda a recarregar a arma de uma forma mais rápida. Então o Wellington passou na secretaria, pegou o documento e perguntou por uma ex-professora de literatura dele. A secretária disse que ela estava numa sala próxima e ele foi até lá e a cumprimentou com um beijo na testa. A professora, chamada Doroteia, perguntou pro Wellington se ele estava ali para dar uma palestra. O que acontece é que nessa época a Tasso da Silveira estava fazendo 40 anos de ensino e eles estavam chamando ex-alunos para dar palestra e conversar um pouco sobre a vida depois da escola. O Wellington respondeu que não estava ali para dar palestra, mas ele guardou essa informação. Nesse momento a professora foi chamada, não sei se foi para a sala do diretor ou se foi chamada por uma outra pessoa para conversar, e ela falou pro Wellington ficar ali, esperar por ela, que ela já voltava, e ele disse que estava tudo bem, que ele ia esperar por ela ali. Mas quando ela saiu, o Wellington subiu as escadas e, pelas câmeras do colégio, dá de ver que o Wellington hesitou antes de entrar em uma das salas. Ele ficou caminhando no corredor de um lado pro outro, até que ele parou e decidiu entrar na 8ª série 1. Segundo os relatos, tinha mais ou menos 40 pessoas nessa sala, 40 alunos, e a professora de português estava conversando com eles antes de iniciar a aula. Um dos alunos fala que era normal eles conversarem um pouco com a professora, e no momento que ela parou de conversar sobre outros assuntos e eles iam iniciar a aula de português, o Wellington abriu a porta. Quando o Wellington abriu a porta, a professora não entendeu o que estava acontecendo e ela inclusive conta que olhou de cara feia para ele. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali e ele disse que veio dar uma palestra. Quando ele falou isso, vim dar uma palestra, ele já foi botando a mochila dele em cima da mesa e ela ia perguntar, como assim? Ela falou como e ele tirou os
2 revólveres ao mesmo tempo e começou a atirar. Os sobreviventes contam que o Wellington mirava na cabeça das meninas e nos meninos ele mirava no corpo. Samira, de 14 anos, foi a primeira vítima fatal. Alan foi o segundo atingido. Ele levou um tiro no ombro e quando o Wellington já estava mirando na outra colega dele, que estava atrás, ele empurrou a carteira em cima do Wellington. Eu não sei se em outros lugares do país vocês falam carteira, mas é a mesa que a gente escreve enquanto a gente está na sala de aula. Então ele empurrou a carteira no Wellington e essa reação fez com que o Wellington tirasse a mira da menina e desse um tiro no rosto do Alan. Mesmo com um tiro no rosto, o Alan conseguiu fugir, ele saiu cambaleando pelos corredores do colégio, enquanto o Wellington fazia a sua segunda vítima fatal, Jéssica, de 15 anos. Obviamente tinha muitos alunos, 40 na sala, então enquanto o Wellington estava mirando em outra pessoa, eles aproveitavam para sair correndo. A professora, ela estava ajudando os alunos a saírem, mas ela também fugiu. Ela disse que ela pensou que não conseguiria nem desarmar o Wellington, nem fazer nada para ajudar ninguém ali dentro da sala. Ela disse que achou melhor carregar os alunos que não estavam conseguindo se mexer e fugir para achar ajuda, para chamar alguém. Enquanto isso, o Wellington ia encurralando as crianças que ainda estavam na sala e ia atirando e matando. Os sobreviventes contam que enquanto ele atirava, ele ria. Acontece que tinha 2 oitavas séries, a oitava série 1 e a oitava série 2, uma sala em frente à outra. O Wellington entrou na oitava série 1 e começou os tiros. A oitava série 2 escutou o barulho de tiro, mas eles não sabiam que era tiro, eles não desconfiaram disso. Eu até consigo pensar, porque às vezes tem bombinha no colégio, às vezes sai pro recreio ou sai pra educação física, e eu lembro na minha época do colégio que a gente escutava uma gritaçada da outra turma, então assim, a princípio a gente não vai pensar que é o pior, e foi o que aconteceu na oitava série 2. Eles ouviram um barulho, mas eles não entenderam o que era. Continuaram a aula, até que uma das meninas que estava na oitava série 1, que conseguiu fugir, ela gritou: "Corre que é tiro!" Mas em vez de eles correrem, a professora e os alunos acabaram entrando em pânico e eles entraram embaixo das carteiras da mesa para se esconder. Então o Wellington saiu da primeira sala, onde ele deixou 3 alunas mortas e mais alguns feridos, e foi pro corredor recarregar a arma. Eu vou fazer um adendo aqui, que quando eu tava lendo sobre isso, eu acho que a pior coisa que eles podiam ter feito naquele momento era ficar dentro da sala. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, eu realmente não sei o que eu faria nessa situação. Eu até entendo o de ficar quieto dentro da sala, mas assim, embaixo da carteira, obviamente ele ia ver, e eu acho que o melhor que podia ser feito era correr enquanto todas as outras crianças estavam correndo junto, mas não foi isso que aconteceu. Se vocês quiserem também deixar a opinião de vocês. Mas eu penso que acabou ficando todo mundo encurralado na oitava série 2, inclusive foi o lugar que teve mais mortes. Então, no corredor, o Wellington recarregou a arma e entrou na oitava série 2. Uma das sobreviventes, chamada Tayane, ela disse que ele já entrou atirando, porque ela falou que em alguns lugares, algumas notícias falaram que mandou ajoelhar ou que mandou ficar de costas pra ele, em pé, e ela disse que não foi isso, ele simplesmente entrou na sala e começou a atirar em todas as crianças. O primeiro tiro que pegou na Tayane foi no braço. Ele mirou na cabeça dela, mas em defesa ela botou o antebraço na frente e acabou pegando o tiro ali. E quando o Wellington saiu da sala para recarregar a arma, a Tayane acabou se jogando no chão e fingindo que estava morta. Quando ele voltou para a sala, ele começou a mexer nas crianças, mexer nos pés das crianças para ver se elas realmente tinham morrido, se elas estavam fingindo. E quando ele mexeu no pé da Tayane, ela olhou para ele. Naquele momento, a Tayane conta que o Wellington olhou e disse: "Ah, você não morreu, mas você vai morrer, porque você é muito bonitinha." E deu mais 3 tiros na menina. Uma dessas balas se alocou na coluna da Tayane e, infelizmente, a deixou paraplégica. Nessa segunda sala, o Wellington matou 9 crianças. Eu quero fazer um adendo aqui, eu tô me referindo a eles como crianças, porque em todos os lugares que a gente vê notícias, reportagens sobre o assunto, eles sempre se referem aos alunos como crianças, mas a nomenclatura correta seria, como todos eram acima de 13 anos, as vítimas foram todas de 13 a 15 anos, elas seriam consideradas adolescentes para a lei brasileira, para o Estatuto da Criança e do Adolescente.
adolescente. O Wellington estava preparado para matar muito mais. Ele tinha bastante munição e ele tinha os speed loaders que possibilitava que ele recarregasse rápido as armas. Mas o Alan, aquele primeiro menino que eu falei para vocês que recebeu o tiro primeiro no ombro e depois no rosto, ele saiu cambaleando e conseguiu fugir. Depois que ele saiu da escola, ele foi correndo. Ele continuou correndo até encontrar ajuda. E a primeira pessoa que ele esbarrou, que ele encontrou, foi um policial. Acontece que tinha uma blitz numa das avenidas ali perto do colégio e o Alan conta que no momento que ele começou a correr, ele não estava pensando, ele disse que ele nem viu que era policial, ele só precisava de ajuda. E a primeira ajuda que ele encontrou foi de um sargento chamado Márcio. O sargento Márcio conta que o Alan estava desnorteado e não sabia nem explicar o que estava acontecendo. Ele só falou, tem um cara atirando na escola. O policial saiu correndo e ele foi correndo até chegar na esquina do colégio e quando ele chegou lá, ele ouviu os tiros. Ele disse que conseguiu identificar o tipo de arma que o Wellington estava utilizando pelo barulho dos disparos. Então ele sabia que era um tiro lento. O sargento Márcio também lembra que quando as crianças paravam de gritar, quando o Wellington dava o tiro, ele conseguia ouvir as cápsulas batendo no chão. Então o policial entrou na escola e chegando na escada, ele deu de cara com o Wellington. O Wellington estava lá no final do corredor e os dois se olharam e o Wellington veio em direção dele apontando a arma. Nesse momento, o sargento Márcio efetuou 2 tiros, ele estava com um fuzil e um dos tiros pegou na barriga do Wellington e o outro pegou na perna. O Wellington caiu na escada, perto do policial, e o policial estava ainda mirando com o fuzil, mas ele ficava atento ao redor dele porque ele estava com medo que alguma criança passasse ali correndo, acontecesse de alguma criança aparecer e o Wellington continuar atirando. Mas ele ouviu mais um único tiro e quando ele olhou para o Wellington, ele viu que o tiro tinha sido contra a própria cabeça. Então, o Wellington cometeu suicídio. Os colegas do Márcio chegaram, eles subiram até o primeiro andar, onde tinha a 8ª série 1 e a 8ª série 2, e eles ficaram abismados, em choque com o horror que eles encontraram ali. O Márcio conta que ele chegou numa sala, tinha sangue, criança caída no chão, algumas mortas, algumas feridas. Ele foi para a sala da frente, a mesma cena, só que pior. E nas câmeras dá de ver que um dos alunos saiu se arrastando, agonizando da sala. E os policiais não queriam mexer nele, não podiam mexer nele, porque estavam com medo que piorasse a situação. Então, na filmagem aparece que ele tá ali se arrastando, agonizando de dor, esperando uma ajuda médica. E é realmente, assim, muito triste de ver. Na mochila do Wellington tinha mais 60 munições. Então, se o Alan não tivesse saído correndo, encontrado o policial foi pra cena super rápido, aquilo seria muito pior, porque tinha outras salas, tinha outros andares e o Wellington estava preparado para matar mais crianças. Gente, aqui eu vou encerrar a primeira parte do vídeo. Amanhã eu vou dar continuidade no caso, no mesmo horário mais ou menos eu vou postar a segunda parte. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu espero vocês amanhã. Tchau! Momento. Os primeiros relatos depois da tragédia são assustadores. Na porta da escola, informações desencontradas chegam a todo momento. O estresse e a tensão levam alguns pais a entrarem em choque. Tô querendo saber, não sei nada. É liberada aos poucos. Infelizmente, para 12 famílias, essa demora termina da pior forma possível. Única filha, 13 anos. Meu irmão foi atingido no abdômen e no cérebro. Jesus, por que, Senhor? Por que, Pai?